Ei, eu sou Roberta Maziero, do Yoga Integral São Carlos, e todas as terças-feiras eu estou aqui com você na rádio web Sanka TV, no programa Viver, uma prática que é Yoga. Namastê. Olha como o tempo passa rápido. Hoje nós já estamos fazendo 2 meses do programa. Essa é a 8ª edição do programa. E aí comecei a pensar um pouco sobre os temas que eu estava trazendo para vocês, e hoje eu vou fazer um programa diferente. Estou até em pé aqui na minha cozinha, aproveitando um pouquinho esse sol da tarde, e depois no final eu vou contar algumas novidades aí para o próximo mês. Tá? Durante esses 2 meses iniciais, eu trouxe algumas temáticas para vocês que eu considero bem importante para que tocassem vocês para uma reflexão. Então, primeiro eu trouxe um pouquinho da minha história, contei um pouquinho como que o yoga entrou na minha vida, o que eu acredito ser, essa prática, essa filosofia de vida que está muito conectada com a nossa vida cotidiana, com aquilo que a gente experimenta no nosso dia a dia. Depois eu tratei de alguns temas como alimentação, a importância do alimentar para além do alimento físico, que é muito fundamental também, mas é aquilo que a gente se alimenta enquanto ser humano, Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, os programas que a gente escolhe para assistir, as pessoas com que a gente se relaciona, tudo isso tem uma importância na nossa nutrição enquanto seres humanos. Depois eu falei um pouquinho para vocês em relação à felicidade, essa busca constante humana pela felicidade, e o como a gente pode, com gentileza, encontrar essa felicidade nas coisas mais simples do nosso cotidiano, e com isso ir construindo realmente uma vida mais simples e mais plena. Depois eu tratei em 2 programas dos relacionamentos, Então, primeiro eu falei da importância dos relacionamentos da gente com a gente mesma, Do se tocar, do se perceber as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não considera tão positivas, e mesmo fazendo esse processo de percepção de si. Isso é muito importante para que a gente tenha uma vida mais plena. Depois, no outro programa de relacionamentos, eu disse da questão desse desafio que é se relacionar com a outra pessoa, com esse outro mundo que são as outras pessoas. E aí dei algumas dicas para vocês, da importância da gente realmente escutar, ter uma escuta atenta. Quando a gente pratica essa escuta atenta, normalmente as outras pessoas também começam a ter uma escuta atenta com a gente mesmo, A gente não ser tão reativo, tão dodói, Saber escutar, saber inclusive receber os elogios, mas também receber as críticas. Depois, a gente tratou no último programa da questão, no penúltimo programa nós tratamos da alegria e da tristeza, Esses sentimentos que nos acompanham muito ao longo da nossa vida, da nossa jornada, na relação com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos próprios desejos, E nessa dualidade a gente compreender que por mais que a gente ache que a alegria ela é um sentimento positivo, existe também aspectos negativos nela, Então, às vezes a gente está tão eufórico, tão alegre,
mas aquilo é tão momentâneo, a gente não tem realmente, aquilo não está encarnado, incorporado em nós, a gente não tem consciência do que realmente a gente nos traz alegria. E aí a gente usa de determinadas substâncias, muitas vezes do álcool, para se chegar nesse estado onde a gente pode estar liberto, né? E a mesma coisa a tristeza, que a gente pode considerar que é um sentimento negativo, mas há muitas vezes nesse entristecer uma positividade, que é a gente descobrir, nos conhecer mais. E no último encontro da semana passada eu falei um pouquinho se a gente tinha consciência das nossas ações. Talvez tenha sido o programa que o buraco é mais embaixo, né? Da gente compreender que muitas vezes, como a gente age no mundo, a gente realmente não tem consciência, não tem ideia de como as nossas ações impactam tanto na nossa vida, como nas pessoas que estão ao nosso lado, como também no mundo como um todo. Aí eu falei um pouco dessa conexão com o yoga, que significa união de tudo aquilo que está vivo, tá? E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da questão da liberdade, né? Que nós temos esse livre-arbítrio, essa possibilidade de fazermos escolhas na nossa vida. E como isso, né, quando a gente começa a tomar mais consciência de que a gente está escolhendo as coisas, como isso é desafiador. Por quê? Porque nós não temos consciência muitas vezes do que a gente quer. E isso passa porque a gente não se conhece muito, né? E aí a ideia hoje é abrir esse portal para trazer realmente algumas técnicas que possam trabalhar todos esses aspectos que eu trouxe para vocês em outros programas. Nos outros programas eu fui trazendo algumas técnicas do yoga para vocês poderem ir desenvolvendo, e sempre uma reflexão muito profunda, né? E também, de uma certa forma, instigando vocês aí a pensarem sobre os assuntos da vida, né? E hoje, quando eu falo de liberdade, uma coisa que me vem é a questão do corpo, que muito na nossa ciência, como ela foi desenvolvida, a gente está muito introjetado dentro de todos nós que a nossa inteligência, ela é física, ela é mental, ela está no nosso pensamento, tá? Mas o corpo, ele é uma fonte de conhecimento, de sabedoria, de sentimentos, de emoções, de autoconhecimento, de compaixão, tá? Isso é um pouco do que eu estou estudando no meu doutorado, por meio da prática da dança. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é essa ferramenta, tá? Em todos os povos humanos nós temos danças. Algumas danças são rituais, né? Onde se abençoam coisas, ou são ritos de passagem, de mudanças de estágios de vida, ou são conexões com algo, né, que aquele grupo humano considera como sobre-humano. Nós temos também as danças no contexto social, né? Então veja, sempre numa festa a gente dança, a gente canta, né? Essa manifestação que passa pelos gestuais do nosso corpo, elas são carregadas de uma simbologia, né? E a gente tem também um movimento como terapêutico, né? Por isso que na prática do yoga é tão importante o movimento do corpo, né? Em algumas escolas do yoga são chamadas de asanas, que são posturas, e essas posturas, elas nos trazem uma reflexão também acerca da nossa vida. No yoga, os movimentos do corpo, as técnicas corporais foram organizadas de acordo com os movimentos da natureza. Olha que coisa mais linda, né?
E aí as escolas se variam. Por exemplo, tem algumas escolas como o Hatha Yoga que vão trabalhar a postura mais parada, mais pausada, né? Já, por exemplo, do Vinyasa Yoga, cada postura ela vai sendo organizada numa sequência de movimentos, como se fosse uma dança, tá? Então, o que eu vou te convidar hoje? A usar um pouco da sua imaginação. Já que a gente está falando de liberdade e que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós temos o nosso livre arbítrio, que a gente seja então capaz de se libertar. E nada melhor do que a gente começar por aquilo que é mais concreto em nós, que a gente sente mais, que é o nosso corpo. Tá? Eu trabalho com uma metodologia de dança que eu nomeei de dança livre, tá? Poderia também ser chamado de dança criativa ou dança contemporânea. Então, na verdade, quando eu trabalho dessa maneira, com esse foco na liberdade, eu convido as pessoas a experimentar o corpo e alguns aspectos do movimento humano, criando as suas próprias danças, tá? Veja, você tá sentado aí, tá? Ou mesmo deitado, e você vê que hoje eu tô de pé aqui no programa, e você também tá vendo só uma parte do meu corpo, então eu vou trabalhar com essa parte do corpo, fazendo uma sugestão para você. Mas você pode fazer da maneira que você quiser, tá? Muitas pessoas, por exemplo, quando estão limpando as suas casas, elas estão se movimentando, estão cantando, estão dançando, colocam uma música no rádio para dançar, para cantar. Isso é uma forma da gente se libertar. É uma forma da gente manter uma conexão com a realidade diferenciada e ampliar um pouco a nossa consciência. E a gente tem que valorizar esses momentos, porque esses momentos são momentos que a gente está cultivando a alegria, a gente está cultivando a felicidade de simplesmente estar vivos. E isso causa um bem-estar, não só porque fisiologicamente são liberados os hormônios do prazer no nosso corpo, mas porque a gente está tomando contato com a gente mesmo, com os nossos sentidos, e eles são muito fundamentais para a imagem que a gente tem da gente mesmo. Então, eu vou focalizar aqui, você pode ir me acompanhando sem a necessidade de me copiar, tá? Você vai fazendo do seu jeito, ok? Nós vamos imaginar que alguns pontos do nosso corpo podem ser ou pincéis, ou podem ser lápis de cor, ou podem ser giz de cera. E esse espaço, tá? Eu vou trabalhar um pouco mais frontalmente para vocês, mas vocês podem trabalhar com a parte de baixo, de cima, de um lado. Nós estamos num espaço tridimensional, tá? Nós vamos imaginar que nesses pontos do nosso corpo, a gente vai poder estar desenhando nesse espaço. E você pode fazer um desenho muito claro. Por exemplo, eu vou desenhar aqui para você com a ponta do meu indicador um círculo. Fica muito claro para você, porque culturalmente você sabe, você foi ensinado que isso é um círculo e que isso é um quadrado. A gente chama desse desenho um desenho concreto, né? Eu sei o que significa e vocês aí sabem o que significam também. Mas eu posso fazer um desenho, tá? Que ele não tem uma forma tão definida, tá? A ideia é, não fique pensando nesse momento no que você vai fazer. Você vai usar a sua imaginação. É como quando uma criança, ela tá brincando. Quando realmente você fala assim, nossa, onde será que tá fulano? Aí você vai lá, a criança tá brincando, ela tá tão imersa, ela tá tão concentrada naquilo que ela tá fazendo, ela tá tão aqui, no aqui e agora, que a mente dela não fica puxando ela para o passado e nem para o futuro. Ela está realmente no momento presente. Então, quando eu soltar a música, você pode, ter como base a minha imagem, aquilo que eu vou estar falando para você, mas se liberte para você criar
para você imaginar, criar a sua história, criar o seu desenho nesse espaço, tá? E aí nós vamos começar pensando que os nossos dedos são as nossas canetas, tá? São os nossos pincéis, e é com ele que a gente vai desenhar aqui nesse espaço. O meu quadro tá um pouquinho mais restrito, porque eu tenho aqui, né, a imagem exatamente aqui, o enquadramento da câmera do computador, mas você tá livre, tá? E mesmo se você estiver deitado, você pode fazer deitado, tá? Nós vamos usar uma música bem bacana aqui, que vai nos animar um pouquinho, tá bom? Então, vamos imaginar, começar então com as nossas pontas dos dedos. Isso, e não é porque eu tô começando a desenhar com a ponta dos dedos no espaço que o resto do meu corpo não pode também estar no movimento. Sabe quando todo mundo fala, nossa, olha que pessoa mais louca? Esquece, é você com você mesma, você mesmo, brincando com o espaço e com a sua imaginação. Então, imaginando as nossas canetinhas mágicas no espaço. Agora passamos essas canetinhas mágicas para os cotovelos. E aí você vai começar a perceber que eu posso fazer movimentos circular, mais linear. Os movimentos eles podem ser sem pausa, eles podem ser mais marcados e staccatos. Vamos passar agora o movimento para a ponta do nariz. Então imagina que eu tenho um grande giz de cera no meu nariz e é com ele que eu estou desenhando. Passamos agora dois grandes pincéis, um em cada ombro. Isso. E a música, ela te ajuda a liberar e fazer o movimento. Isso. Agora eu vou passar por esses pontos, tá? Não precisa ser na ordem, mas eu posso usar a ponta dos dedos, o ombro, a ponta do nariz, o cotovelo, tá? Não precisa ter uma ordem certa. E podem ter dois ao mesmo tempo, tá? Aqui eu tô usando a ponta dos dedos e o cotovelo. Então eu combinei e eu posso brincar, por exemplo, a música ela tá num ritmo, só que eu posso estar no outro. Muito bem. Você vai falar assim, Roberta, mas você tá maluca, né? Gente, experimenta, tá? A experiência, ela é muito bacana, porque é ela que vai mostrar para você o que te faz bem.
né? A minha ideia aqui não é falar, isso é muito bom, você tem que fazer e tem que ser desse jeito. A ideia aqui é trazer um pouco, não é de informação só não, é te tocar, né? Te tocar para que você possa ter uma vida boa, viver bem. Tá? Algumas pessoas vão gostar de cantar, outras vão gostar de dançar, outras vão achar uma bobagem completa. Nós temos uma relação muito forte entre o que é sério e o que é bom, né? O que tem excelência tem que ser sério. Não, às vezes aquilo que é divertido nos ensina muito, tá? Eu não trabalhei as pernas, mas a gente podia, por exemplo, imaginar que os nossos joelhos têm os giz, que o nosso quadril, né, que os nossos pés são os pincéis, e aí usar o nosso corpo todo. E aí eu já dei até algumas outras informações, né? Eu falei do ritmo da música, que ele pode ajudar você a movimentar o corpo, ou você pode ir contra o ritmo da música. A gente começou por partes e depois a gente brincou colocando uma parte junto com a outra, né? Então dá para fazer milhões de combinações, tá? E daí, eu que hoje tá um dia bem frio, né? Eu já tô aqui na minha cozinha, que é um lugar que bate sol, mas só com o meu corpo mais aquecido, tá? Então isso é muito importante. Roberta, mas eu tenho uma dificuldade para caminhar ou para levantar o braço. Gente, começa com aquilo que é possível para você, tá? A ideia do movimentar, a partir do movimento do corpo, vai muito além do movimento do corpo, né? Essa coisa inata que está em nós, que somos humanos, que a gente quer ser pessoas melhores, a gente quer ser feliz, a gente quer evoluir, tá? Isso tá em todos nós, mesmo que não conscientemente, tá? Então, o movimento do corpo é esse impulso, né? Enquanto a dança libera, né? Ela faz a gente vibrar por dentro e por fora. Os movimentos do yoga, eles nos equilibram. Eles equilibram a nossa estrutura física, biológica, a nossa energia. Isso também é muito importante para que a gente possa passar pela vida com mais leveza, com mais brincadeira, tá? Brincando um pouco mais. Muito bem, então hoje eu estou trazendo para você esse tema da liberdade, do livre-arbítrio, das suas escolhas, né? E você trabalhar as suas escolhas com leveza. A gente pode escolher, não deu certo, a gente pode escolher de novo, não deu certo, a gente pode escolher de novo, tá? A gente não precisa o tempo inteiro andar sobre uma corda bamba, achando que não somos capazes, o que é muito desafiador realizar as coisas da nossa vida. Todos nós somos capazes de tudo. A gente só precisa experimentar, né? Veja como é para mim, né? De repente eu tô num programa de rádio e TV e aí venho aqui e faço essas danças e tal. Imagina se eu fosse ficar preocupada com o que todas as pessoas fossem pensar, né? Eu tenho que acreditar e crer que a minha experiência de vida, que vem, né, do meu processo com a arte, depois agora com o yoga e algumas outras coisas que têm chegado na minha vida, elas fazem sentido para mim, e nesse momento eu tenho muita confiança de dividir isso com vocês. E isso basta. Para algumas pessoas, as pessoas vão falar, nossa, que coisa mais esquisita, e para outras elas falam, nossa, de repente eu vou experimentar, vou fazer sentido. E é assim, gente, a gente não agrada todo mundo, mas a gente pode agradar a nós mesmos. E isso já é uma coisa assim sensacional.
Tá bom? Então eu te convido, é um convite hoje à liberdade, a se experimentar, a fazer coisas que você tem vontade e que de repente você não faz, né? Porque não sei quem vai pensar, eu não posso fazer isso. Experimenta, desde que você não esteja invadindo o espaço do outro, desrespeitando a outra pessoa, você pode experimentar. Tá? Claro que nós estamos confinados, estamos no momento de quarentena e muitas coisas que a gente deseja não estão sendo possíveis nesse momento, mas existem um monte de coisa que de repente você não tinha tempo, se você não está trabalhando ou envolvido com algum outro projeto, que agora é possível. Você pode reorganizar a sua rotina diária. Então eu te convido, tá? Esse convite aqui, né, dessa exposição que eu tô tendo, me expondo para vocês, é para que você se exponha mais. E eu acho que tem muita gente que vai gostar muito dessa sua exposição. Mas o melhor, eu acho que você vai se sentir muito bem, tá bom? Então é isso, o programa de hoje está tratando então da liberdade. A partir das próximas semanas eu vou trazer convidados, tá? A ideia inicial desse programa era ser um programa de entrevistas, porque muitas pessoas, não é que elas trabalham diretamente com yoga, mas o que elas trabalham tem a ver com esse tema, viver é uma prática, que é yoga, né? Tem a ver com esse despertar e essa vontade, esse desejo da gente viver a nossa existência da melhor maneira possível, tá? Como nós estamos no período da quarentena, não vai ser possível eu entrevistar essas pessoas, mas eu já fiz um convite muito carinhoso para algumas pessoas e, pessoal, todas as pessoas que eu convidei, elas deram um sim e isso me deixou, assim, extremamente grata. Então eu já aproveito aqui para agradecer a cada uma delas que vai estar aqui com a gente nesse próximo mês e início do mês de julho também, então em junho e julho, tá? Como que vai ser? Essas pessoas vão gravar um pouco do programa na casa delas e vão trazer uma técnica, alguma coisa, como eu trouxe hoje aqui para vocês, para ajudar nessa liberdade, nesse autoconhecimento, nessa ótimas escolhas com leveza para que você possa se renovar aí na sua casa, tá? Aí eu vou fazer uma aberturinha para apresentar esse convidado, em seguida você já vai ver o convidado lá na casa ou no lugar onde ele gravar, trazendo essa técnica, e aí eu faço um encerramento também. Então eu acredito que a gente vai ter momentos aqui muito legais e vocês vão ver outras pessoas além de mim mesma, trazendo também a história delas, as práticas que elas têm e como essas ferramentas também têm ajudado elas, tá? Porque, gente, às vezes para mim o que me despertou foi o yoga ou foi a filosofia, que é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre fui de ler muito, ou a minha experiência, né? Muito jovem, viajando e conhecendo todo mundo, teve muitos aspectos que me despertaram e algumas coisas que eu faço hoje que tem a ver comigo. E de repente, você tendo contato com essas outras pessoas, você vai falar, nossa, olha, aquilo que a Roberta falou não me tocou tanto, mas isso que essa outra pessoa está trazendo aqui nesse programa fez sentido. Inclusive, eu entendi outras coisas que eu não tinha entendido que a Roberta tinha trazido aqui. Então, eu acho que com isso, eu quero também trazer para vocês como o partilhar as experiências, partilhar diferentes práticas, experimentar diferentes possibilidades é importante, tá? Quem nunca entrou na água, quem nunca viu o mar, não tem essa experiência e pode ter um medo danado. Mas você pode até ir ao mar e falar, poxa, legal e tal, mas não é para mim. Eu não gosto de água, a onda é muito forte, eu prefiro ficar lá na minha piscininha, tá? Ou eu não gosto de água. Mas quando a gente se propõe a experimentar, né, a gente sabe, começa a saber o que realmente é bom
e o que realmente não é bom pra gente. E esse é um convite, tá? Que eu te faço aí para acompanhar os próximos programas ao longo do mês de junho. E aproveito para fazer um agradecimento para você que tem me visto ou no YouTube ou aqui na rádio Web Sanca TV. Eu sou Roberta Mazeiro, do Yoga Integral São Carlos. Esse é o programa semanal Viver uma Prática que é Yoga. Namastê. Cultivemos a alegria.